Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal de Juazeiro Cidade Educadora Aula e Rede. Aqui é o professor Etelvino Andrade, professor de História. E o tema que eu vou dirigir hoje para meus alunados do 6º ano vai ser a Igreja na Idade Média. Aqui temos uma construção de uma igreja medieval, certo? E eu vou jogar para vocês algumas características que a igreja tinha na Idade Média. A Igreja Católica, na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. Para vocês terem ideia, a Igreja ela vai ter esse poder muito grande de influência na Idade Média, praticamente em toda a sociedade da Idade Média. Por que isso? A igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade e até mesmo os servos trabalhando. Por que é que a igreja praticamente produziam essas grandes quantidades de terra? Vejam que lá na Idade Média, o sistema feudal, quando muitos senhores feudais morriam, não tinha herdeiro e muitos deles doavam suas terras à Igreja Católica. É por isso que a igreja se tornou praticamente uma das maiores senhoras feudais da Idade Média. Outras características aqui que eu tenho para vocês, que os monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia. Temos aqui a expansão do cristianismo. Com Constantino, de 306 a 337 d.C., a partir da garantia da liberdade de culto, o cristianismo ganhou a condição de expandir por todo o Império Romano entre o século IV ao século VI. Teodósio, em 391, com o reconhecimento do novo credo, dava ao cristianismo os ares de religião oficial do Império Romano. O corpo eclesiástico, responsável pela liturgia, começou a ser formado desde os primórdios do cristianismo, se tornando bastante organizado. Assim, dentro de uma hierarquia de bispos, que conduziam as cerimônias, presbíteros e diáconos, que serviam de auxiliares, foi montada uma das mais poderosas instituições da Idade Média. É isso que eu disse a vocês. A Igreja Católica tinha muito poder na Idade Média. Ela influenciava praticamente o meio religioso e tinha praticamente o conhecimento das letras e dos números, quando o analfabetismo lá na Idade Média, ele praticamente atingia tanto os ricos como os pobres. E a Igreja tinha esse conhecimento, certo? Dessa forma, o cristianismo se expandiu por toda a Europa, parte da África e da Ásia. Aqui eu tenho para vocês aqui um mapa mostrando a expansão do cristianismo. Gente, quando entra na Idade Média, a Igreja Católica já está organizada, é uma entidade organizada religiosa. Isso vem desde o Império Romano. Quando o Império Romano ele cai, o Império Romano do Ocidente ele vai cair, certo? Ele cai, mas a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana continua existindo com grande força praticamente em toda a Europa. E aqui nesse mapa, vocês podem observar aqui que pega boa parte da Itália, ou da Europa, e principalmente Itália, Espanha, Portugal. Vocês vejam aqui que a região litorânea do mar Mediterrâneo praticamente estão todas influenciadas pela expansão do cristianismo. Temos aqui algumas características também da Igreja Medieval Católica. A Igreja Católica se tornou a instituição mais importante e poderosa do medievo, ou seja, do sistema medieval. Nas suas obras estavam o poder espiritual, poder sobre a família e sociedade, e o poder temporal, autoridade sobre a política, administração de bens e etc. Nos estados pontífices, o Papa mantinha o poder temporal e espiritual. A Igreja Medieval também mantinha obras de caridade, leprosários, orfanatos, asilos, além de escolas e centros culturais, administrados por abades. Veja o poder e a incumbência que a Igreja Católica tinha diante de toda a sociedade na Idade Média. Outras características aqui, as abadias existiam poder total por parte da Igreja, não podendo ser invadidas sem autorização do próprio Papa. Veja o poder político também que o Papa tinha. O Papa era um ser muito respeitado. O homem via Deus como um ser castigador, diferente do que o homem vê hoje no nosso meio religioso, que é um Deus que salva.
certo? E em cima praticamente desse contexto, a Igreja Católica vai ter um poder muito grande diante da sociedade na Idade Média. Aqui outras características: a igreja chegou a ser proprietária de quase 2/3 das terras da Europa Ocidental, era a grande senhora feudal, como eu coloquei para vocês, participando das relações de sucerania e vassalagem. Esse tipo de relação só acontecia entre a nobreza feudal, certo? E controlando a servidão dos camponeses. Ao contrário da nobreza, que tinha seus bens repartidos por heranças, casamentos, lutas, pela posse de terra e etc., a igreja só acumulava riquezas, já que os bens não pertenciam aos religiosos, mas sim à própria instituição católica. Como religião única e oficial, a Igreja Católica não permitia opiniões e posições contrárias aos seus dogmas, verdades incontestáveis. Aqueles que desrespeitavam os questionamentos da Igreja eram perseguidos e punidos na Idade Média. A Igreja Católica criou o Tribunal Santo Ofício, chamado Tribunal da Inquisição, no século VIII, para combater os hereges, ou seja, os hereges eram as pessoas contrárias à religião católica. Para vocês terem ideia, praticamente o que a igreja passava era incontestável, não poderia ninguém ir de contra o pensamento, os dogmas, as doutrinas da igreja. Caso contrário, poderia ser julgado no tribunal de Inquisição. A Inquisição prendeu, torturou e mandou para a fogueira milhares de pessoas que não seguiam as ordens da igreja. E tem um desafio para vocês, meus alunados do 6º ano. Qual é o desafio de hoje? Por que a Igreja Católica tinha tanta influência na Idade Média? Por quê? Esse poder todo, esse poder vem de onde? Quando iniciou a Idade Média, a Igreja Católica já era uma instituição praticamente organizada. De onde vem essa organização? Vocês vão pegar o caderninho de vocês e vão lá descreverem. Por que a Igreja Católica tinha tanta influência na Idade Média? Escreve no caderninho de vocês, depois vão lá no portal e repassa para o portal. Para vocês, bom estudo e fique com Deus.